Menina, e vem cá, como é que foi isso? Tipo, você, de uma hora pra outra, você se viu assim, bombada na internet, você começou a colocar sua rotina, a rotina deu um boom. Como é que foi isso? Pois é, eu sou uma blogueira do acaso, né? Como assim? Eu não planejei. Hoje em dia as pessoas planejam, né? Planejam ter página, planejam virar blogueira. É uma profissão, né? Na época não ainda era muito... 2017 foi quando eu comecei a construir minha casa própria com meu marido, né? E eu sempre usei as redes sociais, assim, para expressar os meus sentimentos. Eu gosto muito de escrever. E eu gosto muito de expressar meus sentimentos através de textos, né? Então, essa minha casa que eu comecei a construir, ela é uma casa muito importante para mim, porque ela não é só a minha primeira casa própria. Ela é a reconstrução da Marcela mulher, né? Porque eu me divorciei, tinha 2 filhas pequenininhas, e aí aquele meu sonho de ter uma família feliz se desmoronou. Eu imaginei que a minha vida tinha acabado ali, acabou pra mim e tal. E eu fui viver com as minhas filhas quando teve o reencontro, né, com meu marido. E aí... Anjão. Anjão. As meninas apelidaram ele de Anjão, quando eram muito pequenininhas. E... Desculpa. E nesse reencontro, a gente batalhando junto, comecei a construir a casa. Então, essa casa é a reconstrução dos meus sonhos. Aquela Marcela lá de 5 anos falou assim, agora você tá conseguindo. Agora você tem a família que você, né, que você tanto sonhou. Então, quando eu comecei a reconstruir aquela casa, pronto. É a casa de Bamba, né? Quando eu comecei a construir aquela casa, que é no subúrbio, é em Nilópolis, é aquela famosa casa em cima da casa do pai, em cima da casa da mãe, que era o que a gente podia na época. Então, foram muitos anos de batalha para construir aquela casa, e cada parede que levantava, eu lembrava de quando eu achava que os meus sonhos tinham acabado, e não, ele estava só começando. É que Deus, ele faz umas bagunças. Quando a gente faz faxina, a gente não tem que bagunçar muito para depois a sua casa ficar organizada. Foi mais ou menos o que aconteceu na minha vida. Quando eu achei que eu tinha errado todas as escolhas, na verdade, estava só começando, a fase mais feliz da minha vida. Então, a cada tijolo, a cada cômodo, a cada coisa que a gente colocava dentro de casa, eu postava na minha rede social. Olha, mas estamos agora botando esse tijolo na laje, estamos batendo a laje. E aí eu transbordava a emoção. Eu falava sobre recomeço, eu falava sobre acreditar no nosso potencial, acreditar nos nossos sonhos, nos nossos valores. Que eu deixei muita coisa para trás. Muita coisa que hoje as pessoas buscam, né? Dinheiro, status, conforto financeiro, para justamente buscar aquilo que eu mais sempre valorizei. Amor, família, harmonia familiar, né? Uma pessoa que seja sua parceira, que te incentive, que... Tem pessoas que a gente... Eu não sei se existe assim, astrologia, que eu não entendo muito. Mas tem pessoas que, às vezes, conseguem tirar o melhor que a gente tem e outras parece que conseguem tirar o pior da gente. Então, esse encontro meu com meu marido foi reencontro, né? Foi um que conseguiu tirar o melhor que tinha de mim. Então, ele me incentivou. Porque eu comecei a fazer... Por exemplo, com poucos recursos financeiros, eu não tinha como... Eu sempre gostei de uma casa ajeitadinha, arrumadinha, aconchegante, porque eu acredito que o nosso lar, a energia que a gente coloca no nosso lar, sabe? A decoração, as casas, eu acredito que ela reflete muito o que a gente está vivendo. Então, eu sempre gostei, por mais simples que fossem minhas casas, porque antes disso eram todas alugadas, todas muito simples, mas eu sempre gostei de pintar uma parede de uma cor, colocar um quadrinho, uma almofada, uma manta, porque eu acredito que a nossa casa é o nosso refúgio. Né? Então, eu sempre gostei de fazer isso. Só que eu não tinha dinheiro, né, para fazer. Então, quando você não tem dinheiro, pobre tem que ter o quê? Criatividade. Né? Então, quando você não tem dinheiro, você tem que ter criatividade, você tem que ter coragem. Né? Então, eu comecei a decorar a minha casa, a botar revestimento, a pintar a parede com desenhos. Você gravava tudo, né? Gravava e colocava nos stories e tal? Amigos. Aí eu comecei a fotografar. E aí, botar nas minhas redes sociais. Meus amigos falaram assim, meu Deus, que lindo, como você fez? Falei, gastei nem R$100. Como, me ensina? Aí eu comecei a fazer tutoriais para ensinar os meus amigos pessoais como eles podiam deixar a casinha deles mais organizadinha. E aí, o pessoal, isso é incrível, me ensina. Aí o meu marido falou assim, amor, abre uma página separada só para você seguir as pessoas de decoração que você gosta e você ir colocando um diário de obra. Porque eu transbordava muito amor, muita gratidão, ainda transbordo, por tudo que eu venho conquistando, um passinho de cada vez. Que eu falo muito isso, né? Vai fazendo, gente, um passo ou um poço de cada vez. Que correndo ou andando, 1 quilômetro é 1 quilômetro. Eu demorei muitos anos para conseguir morar na minha casa.
muitos anos para conseguir tudo que eu consegui, deixar a casa no ponto que ela está hoje. Mas se eu não tivesse começado há 10 anos atrás, se eu tivesse comparado a minha trajetória com a trajetória de outra pessoa que consegue tudo muito mais rápido, hoje eu estaria arrependida de não ter começado antes. Então, foi nessa coisa de ensinar as pessoas, de passar aquela coisa do, gente, pode ser devagar, mas você consegue, a gente conquista, que foi chegando gente no meu Instagram. E aí foi chegando gente estranha. Aí eu falei, gente, peraí, o que esse pessoal quer comigo? Aí eu tirei o nome dos meus filhos do Instagram. Falei, não. Aí comecei a chamar meus filhos de 1, 2 e 3, por quê? Eu moro no Rio de Janeiro. Morrendo de medo das pessoas saberem o nome do meu filho, onde mora, onde estuda. Aí eu fiquei apavorada, que eu dormia, no dia seguinte eu acordava, tinha mais 10 mil pessoas no meu Instagram. Aí eu falava Gente assim, estranha. Gente estranha. Aí eu falei assim, gente, mas eu não sou cantora. Eu não sou, sei lá, atriz. Por que segue? Aí eu falei, por que você segue uma pessoa que você não conhece? E eu vivi muitos anos mergulhada, nos últimos anos, antes do Instagram, mergulhada na maternidade. Eu não estava ligada nessa coisa da rede social, da blogueira, da não sei o quê. Foi aí que pessoas que já tinham página, pessoas de São Paulo, que já tinham páginas, falaram assim, Má, tudo bem, te sigo um tempinho. Você sabia que isso é uma profissão? Ah, fiquei sabendo, porque a empresa tal, começou a falar assim, quanto você cobra pra pra falar da minha empresa? Eu falei, vai chegar um sofá, mas quero que você fale de um sofá. Vou mandar um sofá pra você. Eu falei, gente, eu vou ganhar um sofá. Eu não acredito, gente, não acredito, não tinha noção. Aí eu falei assim, gente, eu era recepcionista de um consultório médico. Porque quando eu me divorciei, eu recomecei do zero. Do zero. Peguei minhas 2 pequenininhas no braço e recomecei do zero. Voltei para Nova Iguaçu e recomecei do zero. Eu era recepcionista, eu ganhava um salário mínimo. Eu estava construindo aquela casa assim. Aí eu falei assim, como assim? Aí a empresa grandona chega e falou assim, a gente quer mandar esse imóvel para você e saber quanto você cobra para falar desse imóvel. Eu falei, eu vou ganhar um imóvel e ele não vai me dar dinheiro. Aí eu não tinha noção. Então, outras blogueiras mais antigas pegaram na minha mão e me ensinaram. Você pode cobrar tantos mil. Aí eu falei... Gente estranha, não acredito em gente estranha. Eu falei, gente, eu preciso trabalhar uns 4, 5 meses no meu emprego para ganhar um negócio desse. Eu falei, gente, isso existe? E foi assim. Aí eu continuei. Aí uma partilha foi puxando outra e foi vindo público. Eu fui entendendo como era aquele mercado, né? Fui aprendendo. E aí eu tive que me profissionalizar, abrir primeiro MEI, depois CNPJ e contratar equipe e tudo mais. E eu entendi que a partilha na internet ela era boa não só pelos objetos, porque eu sempre falo isso no meu Instagram, é muito mais do que objetos. A gente não está aqui pelos objetos, a gente está aqui pela história atrás. Nunca são só objetos. Pela história. E eu vi que a minha história de reconstrução, né, inspirava muitas mulheres. Né? Porque na época, lá em 2011, 2010, não se falava ainda na internet sobre relacionamentos abusivos. A gente não sabia o que era relacionamento abusivo. A gente tinha um modelo de relacionamento dos nossos pais, dos adultos ao nosso redor, que a gente não conseguia identificar o que era uma violência psicológica, violência física. A gente tinha um limiar de violência física muito grande. Eu sei que se a mulher aparecer toda machucada, ela foi mas a violência física é bem mais profunda que isso. Violência patrimonial, violência de todas as formas. A gente não tinha esse conhecimento. Então, a gente vivia coisas que a gente não precisava viver. Hoje, essa geração já tem um montão de informação. Mas, naquela época, não. E muitas mulheres, de lá para cá, começaram a ouvir a minha história e a identificar que alguma coisa não estava muito bem. Que elas não mereciam ser tratadas assim. Que isso não era o normal. Mas e agora? O que eu vou fazer? Eu sou dona de casa, eu não trabalho, porque eu fazia faculdade, eu trabalhava. Aí, aos pouquinhos, eu saí da faculdade, eu parei de trabalhar. Quando eu me vi, eu estava só dentro de casa cuidando de 2 bebês e presa, dentro de todo um esquema do qual eu não merecia fazer parte. Né? Então, muitas mulheres, através do meu exemplo, da minha história, não só conseguiram descobrir a força que elas têm, mas acreditar no amor novamente, acreditar que, para a gente ter uma coisa maior, às vezes, eu acredito muito que a gente recebe aquilo que a gente acha que merece. Se você não soltar aquilo que é pequeno, mas que você está apegada, para deixar livre o novo chegar, esse novo nunca vai chegar. Então, essa coragem é difícil de ter. Então, meu Instagram começou muito assim. Foi a reconstrução minha, pessoal minha, que aconteceu. Assim, sabe?